Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Vamos continuar os nossos debates gerados por ChatGPT. E agora eu vou criar um debate interessante que vai discutir como a França poderia ter sido e o que ela motivou em termos de revolução no Ocidente, que vai ser um debate entre Metternich e Napoleão. Bom, vamos lá. Faça um debate entre Metternich e Napoleão com o diplomata defendendo que a Revolução Francesa, além de promover o caos, também colaborou para o enfraquecimento da França na Europa. Tem que ver como eu vou colocar aqui, senão o chat vai falar assim: veja bem, em termos de direitos humanos, a França está fortalecida. Veja que isso é um fato e não uma difamação, já que a França do século XVII era relativamente muito mais dominante na Europa, tanto em termos militares Não termine o debate, pois quero continuar tratando outros assuntos. Vamos ver o que vai sair daqui. Entendo sua perspectiva. Vamos lá em Metternich, não me desaponte com tentando ficar no centro. Vamos lá. Metternich. Napoleão, a Revolução Francesa foi indiscutivelmente um marco histórico, mas não podemos ignorar que ela promoveu o caos e, em muitos aspectos, enfraqueceu a posição da França na Europa. Antes da Revolução, no século XVII, a França era uma potência dominante em termos militares, econômicos e culturais. O tumulto interno e as guerras subsequentes esgotaram seus recursos e minaram sua influência. Napoleão. Metternich, entendo sua perspectiva, mas a Revolução Francesa trouxe ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que ecoaram por todo o continente. Embora houvesse tumulto, a Revolução também possibilitou reformas sociais e políticas que modernizaram a França. Além disso, sob minha liderança, a França se reafirmou como uma força militar formidável, desafiando as monarquias tradicionais na Europa. Metternich. No entanto, as constantes guerras napoleônicas e a instabilidade política drenaram a França. As alianças que você formou e depois desfez, e a necessidade de manter um exército permanente, pesaram enormemente sobre a economia e a sociedade francesa. A Revolução transformou a França em um campo de batalha constante, algo que não se via no século anterior. Se o problema fosse só esse. Napoleão. É verdade que houve custos, mas a expansão do Código Napoleônico e a promoção de uma sociedade baseada no mérito trouxeram avanços significativos. A França inspirou os movimentos de reforma em toda a Europa. Esse é que é o problema. A ideia é que a nobreza de sangue não deveria ser o único caminho para o poder, é uma mudança profunda. Isso deve ser considerado um fortalecimento, não um enfraquecimento. Metternich. Apesar dessas reformas, a França pós-revolução nunca recuperou totalmente a estabilidade e a supremacia do século XVII. A restauração monárquica após sua queda foi uma tentativa de retornar ao equilíbrio anterior. A revolução, com suas convulsões e guerras, tornou a França vulnerável e cercada por inimigos ansiosos por conter sua influência. Napoleão. A instabilidade foi um preço a pagar pelas transformações sociais. No entanto, a luta pela hegemonia europeia não foi apenas uma questão de revolução, mas também de resistir ao antigo regime que você, Metternich, tanto deseja preservar. A França moderna é o resultado direto dessa luta contínua.
Mas vamos ver então. Vamos abordar um aspecto então sobre como os líderes políticos atuais são sujeitos a influências externas. Vamos ver. As relações entre George Soros e Macron são conhecidas. Que os dois discutam se um rei estaria sujeito às mesmas influências que esse presidente francês. Não, pô, não é pra colocar o George Soros na conversa. Ai, ai. Meu Deus, que chat burro. Você tá fazendo, seu jumento? Continuem o debate sobre esse assunto. Não é para colocar o George Soros e o Macron no meio do debate. Claro, vamos continuar. Eu não acredito que ele não vai citar o George Soros e o Macron de novo. Está difícil, hein, amigão? Está difícil, hein, amigão? É para os dois continuarem e responderem essa pergunta mencionando George Soros e Macron. Difícil, hein, amigão? Peço desculpas pela confusão anterior. Agora parece que deu certo, hein? Meu Deus. Vamos lá. Metternich. Napoleão, considere figuras como George Soros que têm influência significativa em democracias modernas. Presidentes como Macron estão sujeitos a essa influência devido à natureza aberta e dinâmica de uma república. Napoleão. Metternich, é verdade que líderes eleitos enfrentam pressões de várias entidades, incluindo indivíduos influentes como Soros. No entanto, essa transparência e responsabilidade pública também garantem que essas influências sejam mais visíveis e debatidas. Será que é por causa de uma democracia ou por causa da tecnologia atual? Metternich. Um rei, por outro lado, estaria menos exposto a tais influências, operando de forma mais isolada das pressões externas imediatas. Sua governança seria mais baseada na tradição e menos nas forças contemporâneas de poder. Napoleão. Isso pode ser uma vantagem em termos de estabilidade, mas também limita a capacidade de adaptação e resposta às mudanças sociais. A influência de figuras como Soros pode ser vista como um reflexo das forças modernas que uma república deve considerar e integrar em suas políticas. Metternich. A questão é se essa integração de influências externas serve ao interesse nacional ou compromete. O monarca poderia, teoricamente, resistir melhor a essas pressões por não depender de apoio eleitoral. Perfeito. Napoleão. Ainda assim, a adaptabilidade de um sistema republicano permite que ele evolua com as necessidades do tempo, algo que uma monarquia tradicional pode não conseguir acompanhar. A influência de Soros ou de qualquer outra entidade pode ser um desafio, mas também uma oportunidade para fortalecer a democracia através do debate e da transparência. Não interessa o debate se continua sendo influência de grupos lobistas que jogam o país e a população a defender interesses de grupos que não são deles. Bom, vamos ao que interessa mesmo, que é ver se a França estaria melhor ou pior. Vamos ver se Napoleão vai ser menos sojado e concordar com Metternich. Conclua com os dois discutindo qual poderia ter sido o futuro da França se ela tivesse se mantido como sendo uma monarquia.
forte e comandando uma santa aliança contra a Inglaterra. Que os dois discernem e desenvolvam onde pensam que o país estaria hoje. Se seria mais poderoso em termos econômicos, culturais e políticos. Por favor, estamos discutindo apenas realpolitik. Não quero ouvir baboseira sobre não quero ouvir baboseira sobre transparência. Vamos lá, vamos lá. Olha, eles estão discutindo bastante ainda. Metternich. Napoleão, se a França tivesse permanecido como uma monarquia forte, liderado uma santa aliança contra a Inglaterra, poderia ter consolidado seu poder de maneira mais estável. A manutenção de uma monarquia unida e outras potências continentais poderia ter isolado a Inglaterra e reduzido sua influência. Napoleão. Concordo que uma aliança sólida poderia ter alterado o equilíbrio de poder na Europa. No entanto, a natureza imutável de uma monarquia poderia ter restringido a inovação e adaptação necessárias para manter a França na vanguarda do desenvolvimento econômico e cultural. Mas esse é exatamente o ponto. A França não ficou mais na vanguarda do desenvolvimento econômico e cultural depois da Revolução Francesa. Metternich. No entanto, com a França liderando uma aliança poderosa, ela poderia ter exercido controle sobre o comércio e a política europeia, potencialmente limitando a ascensão econômica da Inglaterra e promovendo o crescimento francês. Napoleão. Isso é verdade, mas a dependência de alianças pode ser perigosa. A diversidade e a criatividade que floresceram na França pós-revolução poderiam ter sido sufocadas sob uma monarquia rígida, limitando seu alcance cultural e político. Não sei que criatividade é essa. Metternich, uma França monárquica com a estabilidade de uma santa aliança, poderia ter evitado as guerras devastadoras que marcaram um século XIX, preservando recursos e promovendo um crescimento econômico mais consistente. Napoleão, talvez, mas uma monarquia forte também poderia ter enfrentado resistência interna, especialmente à medida que as ideias de liberdade e igualdade se espalhassem. Isso poderia ter levado a conflitos internos, enfraquecendo o país, assim como a influência do socialismo que não foi combatido de forma decente na Rússia e se infiltrou culturalmente na França através da República. Metternich. Em termos de realpolitik, uma França monárquica forte, aliada a outros poderes conservadores, poderia ter dominado a Europa e contido a Inglaterra, tornando-se uma potência econômica e política dominante. Napoleão. Sim, existe essa possibilidade, mas isso teria exigido uma habilidade diplomática excepcional para manter a aliança coesa e eficaz. A França poderia ter sido poderosa, mas a rigidez da monarquia também poderia ter sido sua ruína. Mas a rigidez da monarquia não impediu que a França se tornasse uma potência por milênios antes. Metternich. No fim, o equilíbrio entre força e flexibilidade seria crucial. Uma França monárquica bem-sucedida dependeria de sua capacidade de não apenas comandar uma aliança, mas também de evoluir com o tempo. Napoleão, concordo, o sucesso dependeria de liderança astuta e da habilidade de navegar as complexidades da política europeia. Teria sido um interessante esse cenário. Infelizmente, os últimos líderes da monarquia francesa não conseguiram lidar com as forças revolucionárias, por assim dizer. Assim, não que eles cometeram tantos erros como, por exemplo, Czar Nicolau, mas
ainda assim não eram mais os reis franceses do passado. Mas enfim, foi uma discussão interessante. Sem dúvida, a França hoje estaria numa situação bem melhor. Porque um monarca não tem por que ele agir contra os interesses da população. Claro, ele vai criar um cenário que a sua família e coisa em tese é beneficiada e tem controle de riquezas, mas ele não tem por que ir contra o interesse da população. Disso depende seu reinado, seu reinado. Agora continua tendo grupos que têm interesses globais, controlando a riqueza, numa concentração que eles atacam falando que a monarquia era assim. E os países e os políticos eles são controlados e têm o último interesse da população do país que eles são eleitos para governar. Então é o pior dos cenários possíveis. Enfim, era isso, pessoal. Abraços e até a próxima. Se você gostou desse debate fictício, esse e muitos outros estão compilados em um livro que eu fiz na Amazon. O link está na descrição. Alguns debates mais politicamente incorretos, assim como vários audiobooks e análises de livros de escritores como Nietzsche e Évola, estão na parte exclusiva de assinantes. Se você não é membro, considere seriamente se tornar um. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.